Pessoal, essa casa que vocês estão vendo aqui atrás de mim é onde residia o seu João Saturnino, filho do José Saturnino, do famoso José Saturnino. Eu até já postei fragmentado essa entrevista com ele, do que eu pude recuperar, porque a fita está um pouco estragada, vocês vão ver que tem algumas pequenas partes que não dá para ouvir direito, mas no entendimento do todo vocês vão conseguir entender o que ele disse. E ainda tem muito a ser resgatado que eu ainda não consegui, mas devagarinho eu vou fazendo isso. Vamos lá. Quando eu fui gravar isso com ele foi em 2003, 2004. Foi logo depois do julgamento simulado que teve de Lampião lá em Serra Talhada. Pois bem, quem me levou lá foi o nosso amigo saudoso José Alves, filho de Luiz de Cazuza. Luiz de Cazuza era sobrinho de José Saturnino. Enfim, o que é que acontece? Quando a gente esteve lá, o Zé Alves disse o seguinte: Aderbal, vamos lá tentar gravar com ele, porque ele não grava com ninguém, poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar com ele. Eu vou tentar ver se ele grava com você. E a gente foi e ele recebeu a gente, graças ao Zé Alves, que era primo dele, e a gente passou um dia todo lá com ele gravando. Estava eu, Paulo Gastão e a Lívia, que na época fazia essas gravações comigo. Vale ressaltar, gente, que quando nós estamos pesquisando uma história, a gente tem o quê? Que ouvir os dois lados da história. A gente não pode ouvir só um lado. Quando acontece da gente ouvir só um lado e não escutar o outro, a gente já passa a ter aquilo como verdade. E não é bem por aí, tá certo? Além disso, quando você já tem uma opinião formada, você reluta em querer até ouvir, até querer pelo menos saber o que o outro lado tem para contar. A partir do momento que a gente escuta os dois lados, aí a gente tem uma opinião mais concreta do que pode ou não pode ter acontecido. Até porque, como eu sempre digo, a gente tem que bater os depoimentos das pessoas para ver aonde é que pode estar essa verdade. Não é isso? Porque senão a gente só vai ficar com o lado da história. E tem muita gente que toma partido. Ou a pessoa é só volante, ou a pessoa é só cangaceira e não quer nem saber do outro lado da história. Um pesquisador, um historiador, jamais pode agir dessa forma. Tem que ouvir os dois lados da moeda, porque senão o seu pensamento, as suas conclusões podem estar totalmente erradas. Tá bom? Então vamos ver aqui o que o seu João Saturnino tem para dizer para a gente. Quem foi o pai dele? Para ele, o pai dele foi e representou alguma coisa. Vamos ouvir dele aí o que ele tem a dizer sobre isso. O pai era um homem que ele entrou nessa vida, mas ele não dava muito valor a ela, não. Ele entrou a pulso e terminou, e já estava, depois de começar, não teve mais jeito, não. O jeito foi seguir para frente mesmo. Porque Lampião queria ser dono do mundo e tudo quanto ele fazia, queria que todo mundo apoiasse, e o pai não apoiou e terminou se desentendendo mais ele. Agora, o pai não dava muito valor, eu digo que ele não dava muito valor porque ainda tem gente pensando que o pai deixou um armamento esquisito. Ele não queria, nós só éramos dois homens, ele não queria nós nem com a arma na cintura. Porque dizia ele, se a arma desse futuro, ia deixar um grande recurso para nós. Aí quer dizer que ele não dava valor a isso, não era? Durante a nossa estadia lá, que fazia pouco tempo que tinha acontecido o julgamento de Lampião, o seu João explanou muito bem o que ele achou daquele julgamento. É uma opinião dele, claro, era da família inimiga dos Ferreiras, então a maneira dele ver as coisas pode ser totalmente diferente do que muita gente pensa. Vamos ver aí o que ele respondeu para a gente. Errado. Muita mentira que inventaram aí, porque se um homem que fazer o que Lampião fez nessa terra, que ser inocentado, não pode, não cabe no mundo. Porque para ser pela verdade, ele não pode ser inocentado. Porque ele matou gente que não devia, matou um tio legítimo meu. E por o sistema que ele fez, ele matou, bem dizer, pode dizer para roubar, porque desde quando matou e carregou o chapéu, a pelecata deixou o homem pelado, sem nada, quer dizer que nesse sistema que ele provou que matou para roubar, né? Aí começou a questão aí, ele matando bicho bruto e aconteceu. Tem uma coisa que é bem polêmica, que muita gente fala que Lampião era, digamos, pistoleiro. Pistoleiro não seria bem o termo, claro. Mas Lampião fazia, digamos, serviços por encomenda. O seu João aqui dá uma resposta bem interessante para isso. Cabe os pesquisadores irem atrás para saber se o que ele está dizendo corresponde ou não.
Porque se Lampião fazia serviço por encomenda, então isso aí a gente já pode ter uma conotação um pouquinho diferente em algumas situações, claro, não em todas, porque Lampião foi autônomo, ele agia por ele mesmo, sem depender nada de ninguém, pelo menos na grande maioria esmagadora das vezes. Mas o seu João aqui contou uma coisa um pouquinho diferente, de pelo menos um fato que ele sabe. Matando por mandato, ali na Emburana, perto de Arco Verde, ele matou um fazendeiro por nome de Pacífico. Mandado do povo aí que mandava matar e tudo isso ele fez. Um homem desse não pode ser inocentado, na minha opinião. Quer dizer que Lampião fazia crime encomendado já na época, tipo pistolagem? Conheço um em São João do Barro Vermelho, ele matou um rapaz lá. O cara matou um rapaz e ele entrou no grupo, mas ele deu apoio ao rapaz. Ele fez muita miséria no mundo aí, é porque não adianta nem estar conversando muito, porque isso já passou e tem família deles por aí. E a gente vai lá tirando a vida assim mesmo. Ele cercou, arrodeou ele, como se dizia, cercou a casa, só tinha dentro um punhado de pai. Ainda hoje tem essa casa velha, tem buraco de bala lá por todo canto. Gente, pouca gente sabe que Virgulino era afilhado de Fogueira da mãe de José Saturnino. O que é isso? Acredito que nem todo mundo saiba. Nas festas juninas, que tem as quadrilhas, as fogueiras, aquele negócio todo, tem casamento, uma série de coisas. E Virgulino era afilhado da mãe de José Saturnino, ou seja, eles tinham, além de ser vizinhos, eles tinham um grau de amizade muito grande. Vamos escutar aí. Agora, veja, ele era afilhado de São João, história dessa fogueira de São João, de minha avó, a mãe de pai. Aí, quando terminou, ele não pôde se apossar da casa. Aí a velha pediu a ele para nunca mais ele fazer aquilo na casa dela. Ele disse: garanta a senhora, nunca mais eu piso em sua casa. Agora, se eu esperar, se eu topar seu filho bem ali, eu mato. Aí, outro dia ele disse a Toninho do Arroz em Mirandiba que se Toninho do Arroz perguntou a ele se a questão dele com o pai já estava acabada. Ele disse: ô Toninho do Arroz, tu já ouviu falar que a pessoa morrendo e não fazendo o que quer, vai do inferno para dentro 3 dias de viagem, na ignorância dele. Aí Toninho do Arroz, o povo fala isso. Ele diz: depois se eu morrer e não matar a Saturnino, demorou, eu vou do inferno para dentro 3 dias de viagem para achar a graça. Depois ele ainda vai viajando, porque eu estou aqui, ele já foi. Agora, aquele negócio de inocentar, aquilo ali foi um erro grande. Não pode, agora ele não tem um povo com mentira danada, como eu soube que ele lá estava dizendo que Lampião foi vaqueiro, pegou boi de noite no escuro. Isso é um gosto de mentir. Não vamos mentir, não. Vamos levar o negócio por uma verdade, não é? Não sei, é meio desmantelado aquilo ali. O que o pai do senhor falava de como o Lampião era quando era rapazinho aqui, era menino aqui? Brincaram, nasceram, se criaram juntos, brincaram juntos. Até que se criaram. Ele era afilhado de São João da mãe de pai, de Zé Saturnino. Se criaram juntos e depois desentenderam. Como foi que surgiu a desavença entre Virgulino e Saturnino? Porque na época Virgulino ainda não era Lampião. Ele vai contar aqui uma outra história diferente daquela que todos nós conhecemos. Ele está dizendo a verdade ou a verdade é a história que todo mundo fala? Vamos ouvir aqui, vamos pesquisar e vamos tirar as conclusões. Afinal de contas, eu não estou aqui para, como é que eu vou dizer, querer mudar a história nem nada disso. Eu estou apenas expondo os fatos. Como eu falei lá no início, a gente tem que ouvir os dois lados da moeda para depois tirar nossas conclusões. Bom, aí existe muita história aí, mas das histórias que estão, o pai não me contar daqueles. O que contar foi no ano de 16, para ver se apostar que isso aqui era bruta, Caatinga, para ver se apostar aqui. E ele vinha mais os irmãos, chegava aqui no serviço da broca, aí, como se chama, da roça. Aí correndo o gado dele junto com o de pai, reis que ele tinha, ele chegava, corria atrás do gado de pai, cortava cabo, fazia tudo. Aí um dia o rapaz que era encarregado dos trabalhadores disse: olha, Saturnino, nós não vamos mais seguir teu serviço, não. Porque Lampião, nesse tempo, não tinha o nome Lampião, era Virgulino, que o nome dele era Virgulino. Está aborrecendo muito com nós aí, nós vamos cair fora. O pai disse: pode ir continuar o serviço da roça. Quando ele vier que aborreceu, você vem me dizer. Oxe, quando foi na outra semana, ele chegou, botou um cavalo para cima de um dos rapazes dos trabalhadores, o cavalo pisou o rapaz todo. Aí o pai vinha chegando do mato, aí o paizinho que era o encarregado dos trabalhadores disse: olha, Saturnino, não disse a tu que não tinha futuro para nós, vai o serviço, o rapaz todo pisado num cavalo.
Pai disse, cadê eles? E juntaram o gado e vão descendo aí. Aí pai arrodeou ali, chegou no pedaço dessa serra ali. Ela estava por lá, esperou, ele chegou, aí arrocharam lá. Aí essa o baleado logo Antônio Ferreira, irmão dele. Aí começou o mexido, daí pra cá não parou mais não. A grande celeuma que para algumas pessoas tem a respeito da morte de Lampião. Será que Zé Saturnino acreditou que Lampião morreu lá em Angico? Vamos ouvir aqui o que é que o João fala, o que é que seu pai, o primeiro inimigo de Lampião, talvez o maior, o que é que o próprio Saturnino achou da morte de Lampião, o que é que ele diz. É uma coisa bem contundente, até porque nessa época que a gente gravou aqui, eu também pensava diferente. Eu também pensava que Lampião não tinha morrido em Angico. Mas depois das pesquisas que a gente foi juntando e tudo, eu mudei completamente de ideia. Vamos ouvir aqui o que é que o seu João diz. Ele acreditou, porque eu ia com ele em Serra Talhada um dia, e Euclides Fulô de Nazaré, que era um dos inimigos de Lampião, vinha, aí o pai dizia, Euclides, não é essa história de Lampião morreu. Isso é verdade. Ele diz, Saturnino, você pode contar como você viu. Porque quando eu subi, eu peguei 5 policiais, que ele era oficial. Eu fui lá olhar, mas tinham cortado a cabeça do povo. Aí diz ele que achou um corpo muito parecido. Eu, Saturnino, tu se lembra, quando vocês nasceram e se criaram junto, que ele abaixo do peito esquerdo tinha um sinal preto assim. O pai diz, me lembra. Depois eu achei que era a chama, deu um soldado abrir a farda dele, que ele estava com ela de mescador, quando abriu estava assinado direitinho, pode contar todo mundo que ele morreu. Qual foi o sentimento dele? Nada, não deu opinião a ninguém. Ficou calado, estava calado, ficou. Não sabe, não fez conversa de nada. Só fez dizer, depois ele, pelo menos ficou mais desocupado, mas se fosse outro, ia oriar muito e tal, mas ele não deu opinião de nada. Só fez dizer, ele falou, disse, pode ficar Zé Saturnino tranquilo, que ele morreu, pode contar todo mundo. Ele disse, está certo, Euclides. Aí pronto, acabou-se. O pai do senhor, durante a vida dele todinha, ele tinha saudade daquele tempo, ele queria esquecer aquele tempo? Ele disse que não tinha saudade de não tinha saudade de nada. Quer dizer que sofreu demais no mundo. Olha, naquele tempo, meu amigo, o pai foi aqui, diligência em Bono, foi daquela viagem que Lampião vinha do Mossoró, fizeram um rebuliço aqui. Eu sei que para melhor lhe dizer, quando o pai ia chegar em casa, foi com 6 meses, andando de pé. Não era uma vida a pulso. Entrar daqui, essa para a Lagoa da Lagoa, entrar para a Bahia. E ele veio chegar com 6 meses. Perseguindo cangaceiro. Lampião. Muita gente fala por que José Saturnino foi e entrou para as volantes. Da mesma forma que anos depois, Pedro de Cândido também foi ser policial. O Zé Saturnino entrou para as volantes e o Pedro de Cândido entrou automaticamente para as volantes, foi ser delegado, se eu não me engano, aquela história toda. Isso, pessoal, por que aconteceu isso? Porque era uma forma deles estarem protegidos. Protegidos de quê? De um ataque, de uma vingança ou qualquer coisa parecida. Porque, como a gente sabe, os cangaceiros podiam, ou eles mesmos, ou contratar alguém para cometer um atentado, digamos assim, contra José Saturnino e depois de Angico contra Pedro de Cândido. E eles estando incorporados às forças, isso já ia dificultar muito. Por quê? Porque ele ia estar, teoricamente, sempre rodeado de outros volantes, de outros policiais, iam estar com a lei do lado deles, ia ser mais difícil alguém chegar para tentar cometer algo contra eles. Então é por isso que ambos entraram para ser volantes policiais, tá certo? Eu já falei sobre isso outras vezes, mas não custa nada a gente lembrar isso. Durante o tempo que o Zé Saturnino perseguiu o Lampião, ele participou de vários combates. E entre eles teve um que se destacou, porque segundo o seu João e o pessoal lá de Floresta, de Nazaré, todo mundo sabe, foi um dos combates mais violentos. E ainda hoje esse combate é falado lá no município de Floresta, em Nazaré, em todo lugar ali. E o seu João vai falar um pouquinho sobre isso. Pai, da fazenda Favela ali no município de Floresta. Eles iam na bagaceira deles, aí no rastro deles, eles chegaram lá, eles estavam dormindo na fazenda Favela, bem cedo arrodearam. Aí o bagaço voou, lá foi tiro com só a praga, mas lá a polícia levou desvantagem. Porque eles estavam dentro de 3 casas juntas, assim, 2 casas e um açude. Ele era
veleiro, ele pegou, ele ia com 63 homens lá nesse dia. Ele botou 21 numa casa, 21 na outra e 21 no açude. O pai chegou, mas Mané Neto, sem saber de nada, jogasse no meio. Aí não prestou, não, morreu um bocado de soldado. Estavam na casa, quando chegaram bem cedo, estava tudo quieto. Aí chegaram o clareado do dia. Aí quando chegaram, estava tudo quieto ainda. Aí soldado pegando aquele piseiro danado. E eles, um bocado numa casa nova, quiser, sabe, faz aqueles andames, né? Aí quando chegaram, pegaram por ali, um bocado de soldado foram encostando logo os fuzis ali, lá e vai, Mané Neto pegou aquele repisado, foi passando na porta da casa nova assim. Quando foi passando, um cabo estava acordado, aí disse: quem é que pisa aí fora? Você rapaz, Mané Neto nesse tempo era osso pensado, nem cabo não era. Quem pisa aí fora? Aí Mané Neto, osso pensado a Mané Neto, ele disse: então espera para receber o que sai de dentro. Ele disse: na hora que quiser. Quando deixar assim, o cabo tangeu fogo de dentro para fora na porta, que as lapas voou, aí arrocharam. Aquele soldado que tinha coragem, empurrava os fuzis por os buracos dos andames assim, e arrochava para dentro. Em terço deles, aí os outros arrocharam no espinhaço, quase acaba a força. Aí morreu um bocado deles lá e o resto saiu doido, parado no mundo, que não teve apoio. Não, o jeitinho era se afastar mesmo, senão morria todo mundo. Pai mesmo, de pai morreu logo bem uns 3. Zé Machado, que você conheceu. Saiu baleado. Foi. Na Batalha da Favela, Mané Neto foi uma das pessoas que bateu na porta lá de manhã, 5 horas da manhã. Ele não bateu na porta, ele ficou naquele repisado e foi passando na porta. Um cangaceiro estava acordado. Você confirma isso. Pai Neto Saturnino, quando lá em casa, isso em 1961, quando ele ficava aqui, aí o pai perguntou para ele quantas pessoas tinham morrido ali. Ele me disse que tinha perdido 5 soldados e tinha saído 9 feridos para ser atrás. Isso foi contado por ele. É verdade isso, assim? Zé, eu não sei contar isso, porque esse rapaz conversava pouco. Eu sei que da turma de pai, quando terminou o bagunço, saiu um soldado com o nome de Zé Barbosa, baleado. Aí o pai pegou um pelotão de gente e disse: olha, aqui nós estamos perdidos, que aqui é bala muita. E nós estamos desamparados. Vocês peguem Zé Barbosa e puxem aqui no riacho de cabeça. Não deixem o riacho, que eu vou ficar entretendo eles aqui um pouquinho. E quando ver que vocês um bocado, aí Zé Machado baleado, e Zé Machado deixa comigo, que ele está podendo andar. Aí assim fizeram. Quando o tempo aí que viu que ele já tinha tirado o rapaz, o pai puxou no riacho, andou no riacho. Aí dentro alcançou só a patrulha de soldados. Disse: Zé Barbosa. Aí o pai disse: sargento, não viu não. A balada dele não era só aquela ali, ele tinha um balaço no pé da barriga que o intestino estava derramando tudo. Aí o pai disse, um soldado muito disposto, o pai disse: ô, pena, o Zé Barbosa morrer desse jeito. Aí foram embora para a floresta. Quando foi de noite, chegou uma pessoa em floresta, aí perguntou quem era o comandante daquela força. O pai disse: pronto, sou eu. O que é que é? Ele disse: sargento Acuda, que chegou um rapaz baleado lá em casa, de tardezinha. E eu botei ele num quarto, na bebidinha lá, e Lampião depois chegou, beberam a bebida toda e conversaram. Aí o pai disse: de que jeito é esse soldado? Ele disse: é um rapaz moreno, nem é alto, nem é baixo, médio. E está sofrendo muito com a balada, mas é a balada média. Um balaço que ele está com ele. E o senhor manda procurar. Aí o pai tirou Raimundo Barbosa, Cício Preto, tirou a tropa que ele conhecia, né? De vão e traga essa pessoa. Quando chegou, Zé Barbosa. Aí perguntou: Zé Barbosa, como foi esse negócio? Depois, quando eu vi aquele acosto de tiro ali, eles me jogaram no chão e abriram no mundo. Aí eu fiquei deitado, o Lampião quase passou por cima de mim com os cangaços, mas não me viram. Porque esse Lampião pega, tinha matado. Como era que ele se referia a Lampião, depois já de muito tempo? O Lampião tinha sido, sei lá, tinha sido mal, tinha sido bom, tinha sido um acaso que aconteceu. O que ele costumava falar sobre isso? Não, mas ele não contava muito a vida do Lampião, não. Ele não dava nela assim, não. Ele dava quando ele saiu daqui, que foram embora para a Lagoa. Aí de lá eles vieram, chegaram na casa de Simba Limpa, ali no município de Betânia, carregado de meus tios aqui, que era cunhado de pai, 53 reis, 16 animais. Aí o vaqueiro lá veio avisar, quando chegou o pai até abestalhou-se, vou logo dizer. Aí o pai mandou o porta, vai, avisa o Nogueira ali, que Lampião carregou esses bichos. Se eles venham para nós tomar, e se ele não tiver coragem de vir, mande 10 caixas de bala e 200 mil-réis, nesse tempo era mil-réis, que eu vou. Aí ele fez errado, não foi? Deixasse eles virem, que era o dono dos bichos. Mas era dos cunhados de pai, pai dava, então eu vou. Aí saiu 11, 12 com o pai.
Aí arrastaram quando chegaram, entrando para a lagoa, aí se toparam. Ele já tinha vendido o gado. Em Santa Clara? Vendeu em Brejo de Piauí. Foi. Um cidadão por nome de Tomás de Jalitacó. Aí se toparam lá no Oidago do Piauí lá e foi quase meio-dia de tiro, eles correram, morreu uns animais. O pai juntou tudo. Quando chegou no Brejo, aí achou a notícia para onde o gado tinha seguido. O Tomás Jalitacó com ele aí para aqui. Tomou a bagaceira, tomou o gado. Aí deixou no Baiano da Gia, Poço do Ferro. Poço do Ferro, não era aquele, não era? Era o gado, não conseguiu mais para viajar, trupiou. Aí o coronel da Gia disse, Saturnino, eu quero combinar um negócio com tu. Olha, eu conheço muito esse homem lá em Mata Grande, que é dono do armazém muito grande, e esse homem está protegendo esses homens lá, mas ele está enganado. Eles estão lá iludindo o homem com conversa. O homem lá não gosta disso, não. Se eu fizer uma carta para ele declarando que é esses homens, tu assina. Assina na hora. Aí ele preparou uma carta no nome de pai, mandando dizer lá, avisando o homem, que daquela vez tinha voltado de perto. E podia, com esse negócio, um dia de outra vez, seguir até a fazenda dele. Ele dizia outra coisa, eu levo a carta, o portador sou eu levo a carta. Que ele só chega uma base de 9 horas lá no Mata Grande da feira, eu levo a carta, quando eu chego lá, entrego e eu fico pisando por ali para eu ver a chegada. Aí, assim ele levou a carta, aí o homem leu a carta assim, aí botou assim em cima da carta, tornou a ler e disse, ô anjo da G, quem mandou essa carta foi o Saturnino, inimigo desse povo, e foi. Ele disse, tá bom, deixa ele chegar aí. A anjo dessa eu não vou perder não, aí ficou por ali, um pouco eles chegaram, tudo. Os Ferreira, tudo arriado. Aí quando entraram, aí o homem disse, seu Virgulino, mas seu Antônio Ferreira, olha, aqui acaba de chegar uma carta dos seus inimigos. O inimigo seu lá de Pernambuco. Mas aqui está a diferença danada. O senhor me disse a mim que entrou nessa questão por imoralidade, por isso e por aquilo, e lá vai acontecer. Aqui, o senhor agora mesmo ia trazendo 53 reis desse homem e 16 animais. Foi meio mundo de tiro para lá, tomaram isso tudo, e o senhor, eu não quero homem dessa natureza mais eu, não. Pode desocupar, que homem desse quilo não labora comigo, não. Aí o coronel disse que o Antônio Ferreira era muito repiludo. O Lampião disse, coronel, com o homem lá, coronel, eu vou desocupar a propriedade do senhor. Antônio Ferreira disse, não desocupa, porque a termina na terra do Nosso Senhor, emenda de Nossa Senhora. E a terminando Nossa Senhora, emenda dos 600 diabos. A fama dos nazarenos todo mundo conhece. Muito embora tenha outras pessoas de outras regiões que têm até um pouquinho de ciúme quando se fala da valentia daquele povo. Mas vocês já viram em outros depoimentos e vamos ver aqui mais um do que o José Saturnino dizia sobre o pessoal de Nazaré, porque ele sabia muito bem quem eram aquelas pessoas. Olha, aí Nazaré tirou muito homem valente. Tirou tudo, pode dizer que é disposto. Mas um dia ele chegou na casa do Rei Cassiano do Cipó. Aí o Rei Cassiano diz, ô Lampião, mas Nazaré tem uns cabas valentes danados, que ele baixou a cabeça e disse, tem uns cabas valentes em Nazaré, agora eu vou logo lhe dizer, Cassiano. O cabo que Euclides fulou se jogar em cima dele, como ele se joga para riba da gente, se não tem jeito de a gente derrubar ele, pode correr logo, porque ele só vem para pisar a gente de pé mesmo. Diz um homem, Euclides, um homem mais valente que aquele no mundo. Aqui, né? João, se não tivesse existido José Saturnino, teria existido Lampião e a história do cangaço? Bom, era muito sujeito. Se não existisse com o pai, mas podia existir com o outro, porque ele era muito chegado à arma. A questão. Que o movimento dele era tanger animal. Eles eram almuquerque. Mas depois eles acharam que só dava certo se andasse tudo arriado, armado, fazendo e acontecendo. Aqui mesmo queimou um cercado de pai muito grande. E pai foi aguentando até que deu meio fim, aí não suportou mais não. Foi da vez que ele pisou ali, o finado paizinho, com os trabalhadores, pisou o cavalo pisou aqui assim, num rapaz, o couro foi ficado pendurado no pé. Aí pai vinha chegando do campo, aí paizinho disse, José, não te disse que não tinha futuro, isso é o suíço, rapaz. Aí pai disse, agora vai começar nesse tanto, aí saiu aqui, quando chegou ali, eles vinham tangendo o gado. Derrubar um gado de pau aqui no meio da capoeira, cortava cabo, fazia, acontecia. O senhor acha que a história do jeito que se conta, todo mundo diz,
José Saturnino foi o primeiro inimigo de Lampião. Podia-se dizer o contrário também, Lampião foi o primeiro inimigo de José Saturnino? E meu pai foi. Do meu pai foi. Foi o primeiro inimigo. Essa pergunta que você fez foi oportuna, tá certo? E eu acho que ela Pois é interessante saber tá isso. certo. Eu acho que um dependeu do outro, não? Foi, porque nem eu sei que Lampião tinha outro inimigo e nem também pai tinha outro. De pai não tinha outro. Tem certeza que não teve. Não. Aí surgiu só eles, um com o outro. A história, gente, do chocalho. O que realmente aconteceu com aquele chocalho? Existe uma versão contada pela família Ferreira e existe essa outra contada pela família do Saturnino. Vamos ouvir e depois cada um tira suas conclusões. A questão do chocalho eu vou lhe contar, porque tem gente aí que entende por outro canto, mas comigo é pura verdade, trouxe lá onde quiser. Pai tinha um chocalho muito bom. Primeiro foi eles correram atrás de uma reis ali, pai mais Lampião. Aí a rei foi-se embora. Aí Lampião saiu dizendo a todo mundo que depois ia pegar, que sempre pai não pegava. Aí pai foi, chegou lá, pegou a reis. Aí já ficou o negócio meio atrapalhado. Depois ele chegou, pegou uma vaca que o pai tinha muito mimosa aqui com o chucai. Aí desapareceu o chucai da vaca. E a vaca com o cabo cortado. Aí um dia, pai andando no mato, mais para Nespriano, chegaram ali do outro lado, aí para Nespriano escutou assim, José, teu chucai não está tocando ali. Aí pai dizia, é meu chucai mesmo. Aí foram chegar lá numa vaca de Lampião. Ou dele ou do pai dele. O Chucalho diz essa turma. Sim, o chucai sendo de pai. Sim. Aí correram atrás da vaca. Tiraram o chucai. Aí pai chegou, botou o chucai na mesma vaca. Ele chegou, correu atrás da vaca de pai, tornou a tirar o chucai e cortou o cabo da vaca mais em cima. Aí pai disse, desse jeito não vai não. Aí pai disse, deixa, eu vou demorar um dia para eu saber se ele vai botar. Quando foi um dia, ele descobriu que estava na outra vaca dele. Aí pai foi, correu atrás da vaca dele, pegou, quando acabou, tirou o chucai, amassou com uma pedra bem amassadinha, bem esmagadinha, botou no pescoço da vaca e soltou. Só para dar um conhecimento a ele, que ele roubou meu chucai, mas que ele não faz, né, não se serve com ele não. Aí ele esmagou o chucai e soltou. Aí tem gente que diz que foi embora um furto no chucai, né? Mas o negócio do chucai foi esse. Não foi trocando serviço. Durante aquelas pelejas, muita gente escapou da morte por um fio, como se diz. Zé Guedes foi um deles. Vamos ver que história interessante é essa que o João Saturnino conta a respeito de como Zé Guedes escapou da morte. Zé Guedes vinha montado num burro com as malas, e usava umas malas de couro antigamente. Aí botava no burro, na cangá, botava aquelas malas e Zé Guedes vinha montado em cima. Aí foi tirar uma conversinha com o dono da casa, parece que era Maria Paixão. Aí que deixa o Lampião, quando deu fé, que lá vinha Zé Guedes, aí tocasse tudo dentro de casa. Quando Zé Guedes parou o burro na porta, ali, aí que o Lampião foi saindo, já foi pegado no cabeço do burro. Diz, moleque, Zé Guedes, cadê tua malcriação? Sabe que tu vai morrer hoje? Aí diz, morro se Deus quiser. Aí no que disse assim, ali teve sorte. Aí encolheu-se de cima do burro, sartou no chão e ajuntou ele naquele meio de limpo ali. Não tem aquela casinha de totó lá em Riba do Mar? Ali era um limpo. Aí Zé Guedes juntou ali, descobriu no tiro, pá. Ali é quando Deus ajuda mesmo. Pá, Zé Guedes aí foi-se embora. Quando Zé Guedes foi passando no limpo onde eu já estava totó, aí tinha um cabo amarelo chamado Baliza, apelido de Baliza. De vocês sabem lá atirar em caba safada, essa atira em gente é assim. Aí diz que ele tangeu fogo em Zé Guedes lá quando foi passando no limpo. Vi Zé Guedes contando que a bala ainda passou por dentro das pernas dele. Foi mal. Não. Ele saiu limpinho naquele dia. Saiu, agora ele saiu baleado no dia do tiroteio do Posto Negro lá. Porque aí já foi uma outra... Não, foi logo nos começos. Não, mas já foi uma questão diferente dessa. Foi. Não foi? Lá ele saiu baleado, lá tem até um mandacaru que chama mandacaru de Zé Guedes. Lembrança de como o povo aqui dessas fazendas vivia, a coisa ficou mais calma, ou ficou sempre todo mundo preocupado pelo retorno de Lampião à região? Como era que o povo vivia depois que ele foi embora para a Bahia? Ficava desconfiado, mas tudo tranquilo, não existia mais o cangaço aqui, porque primeiro Sebastião Pereira, que andou com ele uns tempos, esse já tinha ido embora, né? Foi embora. Aí depois ficou Lampião. Com essa saída dele aí todo mundo ficou tranquilo, estava aliviado aqui, só que não existia confiança, né? Inclusive ele foi para a Bahia, ainda voltou, veio, não foi? Aí na outra vez que ele foi que não voltou mais. Pessoal, vocês sabiam que Sebastião Pereira era parente de José Saturnino? Eu acho que acredito até que poucas pessoas sabem disso. Vamos ver aí o que o seu João tem a dizer.
O Sebastião Pereira tinha legítimo de mãe. Aí ele disse a Lampião, quando foi embora, você faça a tua, mas não é para queimar a casa da Saturnino, não. Problema seu com ele, eu não tenho nada com isso. Agora a casa não é para queimar, não, que aí mora uma sobrinha minha. Como foi realmente aquela morte? Quem matou Zé Ferreira? Porque o que tem de livro aí dizendo que a questão do Lampião começou pela morte do pai não está escrito muito. Não. É a maior vergonha que eu encontro na minha vida. Eles já tinham corrido daqui, mas a questão, eles chegaram pintados de tanta danação já nem Alagoas, sargento Zé Lucena, né? Encabulou, jogou-se em cima dele lá. Ele pipocou no mundo doido, e da vez que ele vinha, já vinha mordido. Aí chegou, matou o velho Zé Ferreira, o pai do Lampião. Aonde foi que ele matou? Em Alagoas. A véia sofrendo do coração, quando viu o velho morto, caiu pronto também. Isso é verdadeiro, João? Essa história Tô lhe dizendo foi... que- Mas isso aconteceu assim mesmo? Desse jeito que eu estou lhe contando. Aí a véia vai e morre do choque que teve. Morre. Aí o capitão Zé Lucena já estava mordido, tirou de Alagoas. Para ser Lampião era homem, mas não era o que o povo diz, não. Que ele tirou de lá, empurrando ele, acochando ele mesmo, lá para cá, sair de Alagoas, entrar aqui em Pernambuco. Sabe de onde o Major Zé Lucena foi deixar Lampião? Na Paraíba. E Lampião nunca passando aqui, onde ele nasceu, ficou conhecendo tudo, nunca pôde esperar o homem nenhuma vez. No pasto ele tinha esperado, tinha arrochado, né? Só foi doido no mundo. Perdeu o pai e a mãe, e Major Zé Lucena foi deixar ele na Paraíba. Isso, a gente acabou de assistir esse depoimento do seu João. Eu vou tentar resgatar outras partes, mas aí vocês assistiram na íntegra. Eu espero que vocês tenham gostado. E façam suas perguntas, que se eu souber responder, eu vou responder no próximo Perguntas e Respostas. Eu estou juntando vários vídeos postados para tentar responder a todos vocês as perguntas que foram feitas. Quando eu não sei, eu consulto os colegas pesquisadores, ou então vou aos livros, enfim, eu sempre procuro responder a todos vocês da melhor forma possível. E finalmente, a gente está conseguindo fazer que as pessoas que participam aqui do nosso canal sejam pessoas que o único interesse que tem é a história. Sem essa de querer agredir A, B, C ou D por pensar diferente de si. É como eu sempre digo, se todo mundo pensasse igual, a gente não estava aqui discutindo cangaço e outras histórias. Ok, pessoal? Tamo junto e vamos para frente.